voltamos com a nossa aula de língua portuguesa e hoje estamos falando de efeitos de sentido. A gente já trabalhou com o duplo sentido e a gente já viu também a ambiguidade, não é isso? O duplo sentido e a ambiguidade são as formas que as pessoas encontram de passar mensagens que tenham sentidos diferentes. Usa palavras dentro da mensagem que podem gerar sentidos diferentes. Se for intencional e não causar danos à comunicação, porque vai valer os dois sentidos, você chama de duplo sentido. Quando não é intencional e causa dano na comunicação, porque o interlocutor tem que selecionar qual é a melhor forma para ele entender, eliminando uma outra possibilidade, aí você chama de ambiguidade. Vamos continuar com a nossa aula, que ainda tem muito que ser feito aqui. Questão: imagina essa capa de revista. Imagina essa matéria. Fátima abandona Bona e vai fazer programa. Será se foi intencional? Será se a pessoa que escreveu a manchete, né, quis causar realmente esse sentido? Fátima abandona Bonner e vai fazer programa. Aí embaixo explica: apresentadora mais amada do Brasil. Isso aí é subjetivo, viu? É opinião. Cuidado, para você não misturar fato com opinião. Quando fala a apresentadora mais amada do Brasil, isso é uma opinião de quem escreve. Deixa a bancada do Jornal Nacional para comandar novo programa da Globo. Aí você entende o sentido de programa, né? Fátima abandona Bonner, ou seja, abandona o Jornal Nacional, que é apresentado pelo William Bonner, e vai fazer programa. Ou seja, para comandar um novo programa. Fátima abandona a bancada do Jornal Nacional para fazer um novo programa. Aí seria a autenticidade, né? Aí teria linguagem denotativa. Mas do jeito que foi produzida a mensagem, gera outros entendimentos. E são entendimentos, olha, a ambiguidade, ela geralmente leva para um sentido pejorativo, tá bom? Então diz assim a questão: a ambiguidade do texto recai sobre Fátima abandona Bonner, Bonner vai fazer programa, Fátima vai fazer programa, ou toda a expressão tem duplo sentido? O duplo sentido é dizer que Fátima vai fazer programa, né? Então, o que gerou o duplo sentido aí, ou a ambiguidade, foi... Opa, não está respondido, vamos marcar. Foi a expressão... Voltando, já eu falo com você, tá bom? Questão. Vamos primeiro aqui. Então, a ambiguidade recai na expressão Fátima vai fazer programa. Porque fazer programa tem outro significado para a gente, né? Na nossa cultura popular, na linguagem coloquial, fazer programa tem outro sentido, que é um sentido pejorativo, certo? Fazer programa seria outro entendimento. Logo, a expressão que está causando a ambiguidade, gerando até um sentido ruim para o texto, é o fazer programa, vai fazer programa. Segunda questão: o emprego dessa expressão, vai fazer programa, em um texto de caráter jornalístico, porque aí é uma capa de revista, ou pelo menos é uma matéria, né? É o título de uma matéria jornalística. Então, se for usado num texto jornalístico, e texto jornalístico é texto para ser entendido ao pé da letra, tá bom? É texto para ter o sentido literal. Quando você escreve um texto jornalístico, você tem que empregar palavras e expressões que devam ser compreendidos por todos da mesma maneira. Essa é a intenção comunicativa de um texto jornalístico, que todos entendam a mensagem da mesma forma. Então, o emprego dessa expressão em um texto de caráter jornalístico causa sensacionalismo, pode ser também, viu? Hoje, olha, se não fizesse tanto tempo que aconteceu esse fato, se fosse ontem esse fato, eu responderia que era sensacionalismo, porque isso acontece demais nos dias de hoje, para chamar atenção, para ganhar clique, para a pessoa saber: meu Deus, a Fátima vai fazer programa, vai ser mulher da vida, vai ser mulher da rua, né? Gera esse entendimento. Então, poderia ser sensacionalismo. Ou a causa é intenção de criar uma fake news
Não é fake news porque embaixo está explicando, né? Em texto jornalístico causa confiança, não, né? Porque se gera duplo sentido, ambiguidade, então não causa confiança. A pessoa fica até desconfiada de quem fez a matéria. Comprometimento da confiança do leitor no veículo de comunicação. É isso aqui que vai causar. Ó. No veículo de comunicação. Quando você usa uma expressão com ambiguidade, que possa gerar um sentido ruim para aquilo que foi escrito, então compromete a confiança do leitor no veículo de comunicação, compromete a credibilidade do veículo de comunicação. Não é isso? Se for uma revista, se foi um jornal, se foi um site, causa desconfiança. A pessoa já, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Que coisa horrível, né? Imagina que a própria Fátima Bernardi tenha ficado assim, absurda, né? Vai fazer programa, gera outro entendimento, tá bom? Ambiguidade gera sentido pejorativo e texto jornalístico tem que ter um sentido literal. Todos, o que é o sentido literal? Todos devem entender a mensagem da mesma forma. Não pode haver palavras, expressões que gerem mais de um entendimento. Marquem isso e vamos para frente. Agora aqui você vê a tirinha, né? Do Calvin, é o Calvin. O Calvin é um menino bem polêmico. Ele está segurando uma placa, olhando para cima, com um sorriso no rosto, no primeiro quadro. E na plaquinha tem vendo o pôr do sol. Né? Vendo pôr do sol. Aí alguém chega para ele e pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? Aí o Calvin vira para o outro lado, com a plaquinha na mão ainda, vendo o pôr do sol, e diz, não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aí vira de novo para o pôr do sol e diz, aproveite para ver também. Ok? Então, vejam só. É um texto que causa ambiguidade pelos sentidos variados que tem aí a palavra vendo, né? Eu digo vendo, vai causar no mínimo duas interpretações diferentes. Vendo o pôr do sol pode ser o verbo vender, tá bom? Sentido de vender. Ou vendo pode ser o sentido de olhar, olhando o pôr do sol. E quem vai explicar qual foi o sentido, em que sentido foi empregado, é o contexto, é o restante da leitura. Porque só pela primeira leitura você não saberia qual foi o sentido que o garoto quis empregar na placa. Vendo o pôr do sol, só o segundo quadrinho que explica, né? Não está à venda. Eu é que estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Aí sim, os outros quadrinhos explicam o sentido do ver. Então, a estranheza linguística, vamos chamar a ambiguidade de estranheza, né? A ambiguidade no texto ocorreu na mudança de sentido da palavra vendo, que foi interpretada pelo adulto no sentido de que ele entendeu vendo no sentido de ver, não, senão ele teria apenas visto. No sentido de observar, que é o mesmo ver, olhar ou comercializar. Vender, né? Comercializar. O adulto entendeu no sentido de comercializar. Então, letra D. Você entendeu o vendo no sentido de vender. Vender. Que seria o verbo na primeira pessoa do modo indicativo. Primeira pessoa do modo indicativo. Eu vendo. É isso? Eu vendo uma casa. Eu vendo pôr do sol. Então, ele entendeu no sentido de comercializar, no sentido de vender. Gerou, então, ambiguidade o texto da plaquinha do Calvin. Efeito de ironia. Ironia é um recurso, ironia é uma figura de linguagem, tá bom? Para todos aqui, ironia é uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem, ela tem a intenção de gerar efeito contrário. Você diz uma coisa para entender outra. Ou seja, é uma forma suave, amena, é o contrário do eufemismo. Aliás, a gente até confunde com eufemismo às vezes, né? Ironia consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que, em contexto diferente do usual, usada no sentido
fora do normal, adquire sentido contrário ao que se queria expressar, gerando o efeito de humor. Né? No final, gera humor. Por exemplo, quando você diz que menino educado entrou sem cumprimentar ninguém. O entrou sem cumprimentar ninguém nega o sentido de educado. Então, isso é uma ironia, tá bom? Então, na ironia, você constrói uma expressão que vai ser contrário àquela outra que foi falada anteriormente. Aí a pessoa diz assim, nossa, você chegou cedão para a aula de amanhã. Quer dizer que a pessoa chegou tarde, chegou atrasado, né? Aí o outro diz assim, meu Deus, essa pessoa nunca falta trabalho, só vai 2 vezes por ano. Também gerou sentido contrário, tá bom? Isso é ironia. E a intenção é exatamente essa, que o interlocutor entenda que você quis dizer o contrário. Então, você percebe que a ironia é construída pela oposição do sentido de palavras educação e a palavra não cumprimentar, não é isso? Que menino educado, entrou sem cumprimentar ninguém. E a pessoa que não cumprimenta não é educada. Então, ela quis dizer o contrário, quis dizer que ele não é educado, ele é um mal educado. Na charge, você vê uma família, homem, mulher, gato, cachorro, papagaio, periquito, criança, tem tudo, né? E observa que o homem está lendo, né, está nas mãos com um livro verde e amarelo. O livro tem a bandeira do Brasil estampada e o livro se chama Constituição Federal. Constituição é o livro das leis régias do país. E ele está lendo o livro. Aí ele leu um texto da Constituição, uma parte lá, um fragmento da Constituição, que diz assim: todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a mulher que está ouvindo o texto, olha, essa reticência significa uma quebra da fala. Significa que ele foi interrompido. Ele não concluiu o que estava dizendo, ele ia continuar a leitura, né? Todo brasileiro tem direito à moradia. E a mulher vai e interrompe dizendo, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, educação, segurança, que tem na Constituição, né? Está na Constituição. Todo brasileiro tem direito à moradia, tem direito à alimentação, à saúde, à educação e à segurança. Tá bom? Isso aí está na Constituição. Mas veja a situação em que as pessoas estão. Elas são pessoas em situação de rua. Que vocês, antes, né? Antes a gente chamava a expressão morador de rua. Como rua não é lugar de se morar, aí agora se usa a expressão adequada, né? Pessoas em situação de rua. Então, é uma família em situação de rua. Tu percebe porque estão numa calçada. Tu percebe porque a família está completamente reunida, sentado na calçada, até o gatinho está com eles. Então, eles estão desalojados, estão sem casa, sem moradia. E a Constituição garante a todo brasileiro o direito a uma moradia. E a mulher, para ser irônica, para ironizar algo que a lei diz, mas não é cumprida, porque a charge, toda charge, tem o sentido crítico, tem um sentido argumentativo, né, de levantar esses argumentos, de questionar, de provocar a opinião pública. Aí a mulher diz assim, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, e ela usa de novo reticências. Mas as reticências dela agora não foi porque ela foi interrompida, é porque tem um enumerado de outras coisas que ela poderia colocar ali, tá bom? Comida, saúde, e você pode mesmo ir colocando educação, segurança, respeito, por aí vai. Tudo que está assegurado na Constituição, mas que na prática, como você bem olha a cena, como a cena está mostrando, o brasileiro não tem. Então, isso é uma ironia, entenderam? Porque causa o efeito contrário. Como é que a Constituição assegura moradia e eles estão morando, abre aspas, numa calçada, fecha aspas. Continua. Aqui na tirinha, né? Você tem os miliguidos aqui, um apontando para o outro. Aí um pergunta assim, você é ateu? E o outro diz, sou.
Graças a Deus. Tem ironia? O efeito de humor, né? O efeito de humor foi causado pela pergunta feita ao amigo, pela resposta dada pelo amigo, pela contradição entre a pergunta e a resposta, ou pela sinceridade do diálogo entre os amigos. Ora, se o colega pergunta, você é ateu? Ateu é a pessoa que não tem crença, não crê. Disse de ateu aquele que não crê em Deus, certo? Disse ateu aquele que não crê em Deus. E o colega responde de olhinho baixo, diz, sou, graças a Deus. Então, como é que você diz graças a Deus se você é ateu? Então, o que foi que aconteceu aqui? Houve uma contradição entre a pergunta e a resposta, tá bom? Gerou, o que causou o humor foi a contradição entre a pergunta e a resposta. Deixa eu ver se esse está respondido. Tá, não coloquei efeito nenhum, tava... Letra C, tá bom? Contradição entre a pergunta e a resposta é que vai dar humor ao texto, né? Causando uma ironia. A ironia é você ser ateu e dizer graças a Deus. Eu já vi isso acontecer, tá bom? Já vi pessoas que se dizem ateu, mas aí na hora do aperto diz, oh meu Deus do céu, me salva. Aí ela deixou de ser ateu. É ateu por conveniência, tá? Vamos para frente, temos mais o que estudar hoje. O efeito de humor. Quando é que o texto causa? O texto causa humor de várias maneiras. A ironia causa humor, a ambiguidade causa humor, o duplo sentido causa humor, tá bom? Todos aqueles recursos que a gente viu anteriormente pode causar humor, mas o principal dele é a quebra da expectativa. Então, vamos lá. O efeito de humor, nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor como a quebra de expectativa, né? Quer dizer, você está esperando uma conclusão e o texto conclui de forma diferente, de maneira cômica. Sempre tem que ter essa questão do cômico, né? Só gera humor se as pessoas entenderem o lado cômico. Porque se você... Olha, eu acho que o trabalho de um humorista é muito difícil. Porque tem que ter a resposta imediata. Não tem nada mais sem graça do que você contar uma piada e ninguém rir. Não é verdade? Você chega para contar uma piada, tem piada que você leva 3 dias para poder rir, né? Eu levo, eu tenho essa mania de para entender uma piada, eu demoro até 3 dias para entender, assim, depois eu vou rir da piada. Igual a piada do tomate, né? A piada do tomate, eu levei 3 dias para sorrir. Vocês conhecem a piada do tomate? Quem está me assistindo hoje, Mariana? Eu estou falando com Queimada Nova hoje. Qual é o polo que está comigo? Eles não respondem, não interagem. Eu fico sem saber quem está sendo meu interlocutor, com quem eu estou falando, né? Então, teve a piada do tomate que eu demorei 3 dias para sorrir dele, entendeu? Foi assim, minha irmã me contou a história do tomate. Diz que tinham 2 tomates atravessando uma rua. Aí o primeiro tomate diz, olha o carro. E o outro disse, onde? Onde? E eu demorei 3 dias para entender o que aconteceu. Mas tudo bem. Então, o que gera humor é a quebra da expectativa. Você espera que aconteça uma coisa e vai acontecer outra completamente diferente, causando humor, causando a comicidade. Reações do álcool, o nome do título, o título do texto, né? Reações do álcool. Na aula de química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? O aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e ser amigo de todo mundo. Isso daí são reações do álcool, né? Mas agora o álcool foi entendido de forma diferente. O que gerou a expectativa aí foi a quebra, né? O que gerou o humor foi essa quebra da expectativa. Você espera que o aluno responda realmente quais são os efeitos do álcool. O álcool enquanto substância química mesmo, o próprio álcool, etanol, vamos chamar assim, álcool. E o aluno respondeu que
é chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e ser amigo de todo mundo. Entendeu álcool como cachaça, né? Bebida alcoólica. É. Ele respondeu enquanto bebida alcoólica. Aí o professor diz: tirou 10, acertou tudo, né? Haja cachaça aí. Chorar pela ex, ficar rico. Tem bêbado aí que fica, botou bebida na boca, fica milionário, começa a comprar tudo, compra fazenda, compra carro, compra gado. Note que a construção do humor é feita a partir da resposta inesperada do aluno, quebra de expectativa, que fugiu ao contexto das relações químicas abordadas em química, né? Então você vê na aula de química. Então o professor faz uma pergunta sobre relações químicas e o aluno responde de maneira diferente. Então, essa resposta diferente, essa resposta inesperada, é que faz gerar o humor do texto. Vamos lá. Aí vem de novo o Calvin. Calvin sempre aparecendo nos efeitos de humor. O Calvin agora está aí com outro adulto, e o adulto pergunta no primeiro quadrinho para o Calvin: o senhor é o paciente? Aí o Calvin diz: costumo ser. Observa que o senhor está com calças brancas, olha. Isso aqui é importante, essa leitura, viu? Está com roupas brancas. Então, você imagina que a pessoa com roupa branca é o médico, é o enfermeiro, é um dentista, é alguém que trabalha na saúde, né? Que geralmente as pessoas que trabalham na saúde é que usam aí uniformes brancos, totalmente brancos. Aí pergunta se o senhor é o paciente para o Calvin, né? O paciente quer dizer aquele que está precisando de atendimento médico. Entenderam? Olha aí a palavra paciente. Paciente, na primeira fala, paciente é aquele que precisa de atendimento médico. Agora, o Calvin responde assim, ó, costumo ser paciente, né? Aí no segundo quadrinho, ele diz assim, o Calvin: mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. Perdeu a paciência, né? Passou 2 horas esperando no calor e sem gibi. Aí ele agora está zangado, bravo. Olha aqui pela abertura da boca do Calvin, né? Que ele agora perdeu mesmo a paciência. E atrás apareceu a figura adulta, que pode ser o pai do Calvin. Aí o Calvin diz: a minha paciência se foi faz tempo. Aqui nós temos o efeito, né? Diferentes, a compreensão diferente da palavra paciente. Então, olha, eu costumo ser paciente, mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência se foi faz tempo. Está zangado aí o Calvin. Então, gera a quebra da expectativa. A ambiguidade aqui ela é proposital. O objetivo é explorar as 2 possibilidades da palavra paciente, né? Então, primeiro, o paciente é um substantivo, significando pessoa que será atendida pelo médico, na primeira fala do médico. E no segundo, né, quando ele responde, eles costumam ser paciente, então é um adjetivo, significando característica de pessoa que tem paciência. É nessa ambiguidade que reside o humor da tirinha, tá bom? Então, para você ver que o humor da tirinha pode ser causado pela quebra da expectativa, mas também pela ambiguidade e também pelo duplo sentido. Agora, tem que ser um texto intencional, como diz aqui, ó. A ambiguidade é proposital. Então, quando é proposital, ela é estilística e ela tem uma finalidade. A finalidade de gerar humor, tá bom? Então, a ambiguidade da palavra que gerou humor. Aí você vê na charge, né? Charge, lembrando, toda charge é sempre um texto crítico de caráter argumentativo, porque expõe uma opinião, tá bom? Então, você já anota isso aí no seu currículo. Charge é sempre um texto crítico, porque expõe uma opinião, provoca reação no leitor e expõe uma opinião. Então, vamos lá. Na charge, você vê uma situação de descobrimento do Brasil. Não é isso? Né? O que a história conta, que o Brasil foi descoberto. O que é que me leva a fazer essa leitura de descobrimento, professora?
Eu vejo 3 caravanas, 3 embarcações se aproximando da costa do litoral, né? 3 embarcações se aproximando do litoral. As caravanas estão marcadas com a cruz vermelha, né? Que chama de cruz maltina. Cruz maltina. Aí nós temos na terra, na areia, na praia, chame como você quiser, os nativos, que foram chamados de índios. Eu sei que é o Brasil, porque eu estou vendo bananas. Atrás de um índio tem bananas. Então, a banana já contextualiza ser o Brasil, que é chamado de modo pejorativo no exterior como República das Bananas, né? Então, a banana é uma fruta que tipifica o Brasil. Então, eu entendo que seja o Brasil. Eu entendo que as caravanas europeias estão chegando. Eu entendo que os nativos estão... Eu entendo que os nativos não estavam com essas roupas aí, né? Não vestiam roupas, tá bom? Isso aí foi colocado para efeito mesmo de censura. Então, um dos nativos, olhando a caravana, comenta algo com os colegas. Pronto, está começando a globalização. Olha, isso não é uma charge, isso é um cartoon. A diferença entre charge e o cartoon é o tema. A charge, ela faz uma crítica a algum assunto que esteja acontecendo no momento. Por isso que, às vezes, a charge, ela perde a contemporaneidade. Pode ser que você leia uma charge e não compreenda, porque perdeu a contemporaneidade. Já o cartoon, não. O cartoon, ele é atemporal, certo? E a globalização é o tema, é um assunto atemporal. Ou seja, em qualquer época. Se você observar esse cartoon aí, ele foi gerado em 2014, olha, aliás, o acesso, né, a esse cartoon foi em 2014, então pode ter sido anterior a 2014. E nós já estamos em 2022 e a globalização ainda é um tema recorrente, ainda é um tema moderno, contemporâneo, discutido, inclusive, né, a União Europeia discute muito a questão dessa união que houve, então alguns estão até rompendo, etc. e tal. Então, globalização ainda se discute bastante. E o que você entende no cartoon é que na compreensão do índio, a globalização começa quando a Europa entra em contato com a América, né? Quando a Europa entra em contato com a América, já começa a globalização, ou seja, começamos a nos tornar uma só aldeia, um só mundo. Beleza? Compreendido? Vamos às questões. Qual é a finalidade desse cartoon? Cartoon, assim como a charge, tem uma finalidade crítica, argumentativa, né? De opinião, tá bom? Aí é uma opinião, a opinião de quem faz a charge. A globalização, a charge quer dizer isso. A globalização começou quando os europeus encontraram a América, quando os europeus conquistaram a América. Então, já começou a globalizar, juntou a América com a Europa, já foi o primeiro passo da globalização. Esse é o entendimento de quem faz o cartoon. Então, a finalidade desse cartoon é informar sobre um acontecimento de caráter jornalístico. O cartoon também é um texto jornalístico. Você encontra bastante em jornais, revistas, sites, blogs, tá bom? Mas ele não tem a intenção de informar. Não é um texto informativo. Ele é um texto argumentativo. Letra B. Informar sobre um tema polêmico utilizando argumentos. O problema também é o informar, né? Informar sobre um tema polêmico. Globalização é um tema polêmico, usa argumentos, pronto, está começando... Não, é uma opinião, né? Despertar a sensibilidade artística e a criatividade ou chamar a atenção para um aspecto da vida contemporâneo. Um aspecto contemporâneo da vida, né? Um aspecto contemporâneo. É isso. A charge sempre trata de assuntos contemporâneos.
tá bom? Despertar a sensibilidade artística e a criatividade, não é só isso, tá certo? Então, chamar a atenção para o aspecto da vida contemporânea, na verdade, para um aspecto contemporâneo da vida, no caso, globalização. Foi para isso que, foi nesse sentido, colocar o grifo corretamente, foi nesse sentido aqui que a charge foi elaborada, tá certo? O cartoon, charge não, estou só chamando de charge, mas é cartoon. O cartoon, letra A, faz somente uso da linguagem não verbal. Linguagem não verbal é a imagem. A imagem é a linguagem não verbal, mas não é somente isso que nós temos. Tem palavras, então não é só verbal. Não é só não verbal. Cartoon é um gênero da esfera jornalística que só contém elementos da linguagem verbal. Esse só contém e só linguagem verbal não, porque tem imagem e tem palavras. Tem imagem e tem palavras, então ele tem elementos verbais e não verbais. O cartoon aborda temas variados e critica determinados aspectos da sociedade por meio do humor e da ironia. Está correto. E letra D, trata exclusivamente, o problema é esse exclusivamente, de temas políticos e só faz uso da linguagem formal. Não, pronto, está começando a globalização. A linguagem aqui está formal, mas poderia ter sido informal, porque não tem esse compromisso com o cartoon, tá bom? O cartoon pode usar tanto de uma linguagem quanto de outra. Polissemia. Dentro de relações semânticas, a gente fala também de polissemia, né? Vamos entender, então, o que é isso aí. Polissemia é o ramo da semântica responsável por estudar as palavras que apresentam grande multiplicidade de significados. E esses sentidos não é a gente que inventa, não. Eles já são realmente, as palavras já são registradas com essas variações. Os termos polissêmicos possuem significados diferentes que vão variar de acordo com o contexto em que estão empregados. Então, quem vai dizer qual é o sentido da palavra é o contexto em que foi empregado a palavra. A polissemia pode ser confundida com a ambiguidade. Em caso de ambiguidade, a sentença adquire duplo sentido na interpretação. Por exemplo, Rafael pegou seu cachorro correndo na rua, né? Rafael pegou seu cachorro. Quem estava correndo, Rafael ou o cachorro? Rafael pegou seu cachorro, tudo bem. Correndo na rua, aí você pergunta, quem estava correndo? O Rafael ou o cachorro? A ambiguidade faz com que exista duplo sentido na interpretação da sentença, diferentemente da polissemia. Os termos polissêmicos mudam o seu significado conforme o contexto e não existe duplo sentido na interpretação da sentença, porque a polissemia, gente, já é a palavra que realmente tem vários significados. Vou mostrar alguns deles para vocês, alguns termos polissêmicos aqui. Ó. Polissemia. Ele tinha uma letra bonita. Você entende aqui a palavra letra como símbolo do alfabeto, tá bom? Entenda a letra como símbolo do alfabeto. Então, isso aqui está lá no dicionário. Letra pode significar símbolo do alfabeto. E nesse contexto aí, ele tinha uma letra bonita, quis realmente dizer símbolo do alfabeto. Já na segunda afirmação diz, a letra da música Dom Quixote é maravilhosa. Letra da música... Letra, a palavra letra associada à expressão da música quer dizer uma composição. Composição, né? Tem até um filme chamado Letra e Música. Letra e música. Letra não quer dizer símbolo do alfabeto. Letra quer dizer composição, tá bom? Se eu pergunto assim, você conhece a letra daquela música? A palavra letra quer dizer a composição. Aqui, ou também a mensagem que foi escrita, tá bom? Minha letra se escreve com a letra R. Minha letra se escreve com a letra R. Aqui a letra é no sentido de rubrica. No sentido de nome. Nome ou rubrica. E aqui letra vai ser de novo símbolo, um símbolo do alfabeto. Mas letra, alfa,
Beto. Letra também pode ser senha, tá bom? Letra pode ser senha. Coloque sua letra, é a senha também. Ou seja, é uma palavra que tem vários sentidos, né? É a mesma palavra, mesma escrita, mas com sentidos diferentes. E isso está institucionalizado pelo VOLP, né? No vocabulário ortográfico da língua portuguesa, você já encontra essa palavra sendo empregada com sentidos diferentes. Agora, quem vai dar o sentido, quem vai dizer o que ela significa de fato, é o contexto. Simbora. A palavra letra possui significados diferentes, variando conforme o contexto. Ele tinha uma letra bonita. Nessa frase, o termo letra é empregado como caligrafia ou símbolo do alfabeto, né? Caligrafia, verdade. Segundo, a letra da música Dom Quixote é maravilhosa. Na segunda frase, o termo letra é empregado como gênero textual, canção, né? Então, letra é a letra da música, é a canção, é a composição. E em minha letra se escreve com a letra R, é utilizado como letra do alfabeto, mas a palavra letra também pode ser um código ou uma senha, tá bom? Depende do sentido. A semântica é a área da linguística que estuda o significado das palavras, das frases, das expressões, em contextos específicos. Assim, algumas vezes, os significados podem receber diferentes interpretações. Quando é semântica, você fala de interpretação, por estarem em situações comunicativas também diferentes. Essa relação entre os diferentes significados de uma palavra é chamada de relação de sentido, que é isso que nós estamos estudando hoje. A relação de sentido pode ser classificada em sinônimos, antônimos, hiperônimos e hipônimos. A gente vai saber já já o que são essas palavras. Vejam aqui uma charge do Mickey Mouse com o Marim. Marim é o quê? Olha, a charge, como eu falei, ela pode perder a contextualidade, viu? Se ficar muito antiga, porque ela fala de uma questão que está acontecendo, de um assunto recente, e se você perdeu o assunto, se você não acompanhou o assunto, você nem vai entender a charge. Aí diz assim o título da charge: Marim é extraditado para os Estados Unidos. Aí você vê o Mickey Mouse, que é assim um símbolo dos Estados Unidos, né, da Disney, da Disney World. Presta atenção, somos da mesma espécie, mas não somos amigos, ok? Então, o Mickey Mouse é um rato. Na charge, a charge está comparando o Marim ao Mickey, né? Somos da mesma espécie, ou seja, somos ratos. Ratos da mesma espécie. Olha aqui o rabinho do Marim como rato. Só que a palavra rato, para a gente, tem significado diferente. Rato pode ser este roedor, né? Rato pode ser o animal roedor, ou rato pode ser a pessoa que comete delitos, que rouba. Olha o que está escrito na camisa do Marim, 171. 171 é o código de lei que se refere a quem faz falcatruas, né? A quem faz falcatruas. E o Marim, aí no caso, era um dos dirigentes da CBF que foi preso e foi... CBF era da CBF mesmo? Acho que era. Foi preso, tá bom? Não no Brasil, porque no Brasil não se prende isso, né? Então, ele foi preso e foi extraditado para os Estados Unidos, onde permanece preso. Na charge, quando o Mickey diz somos da mesma espécie, ele quis dizer foi ambos são humanos, ambos são animais, que nesse contexto ambos são ratos, ou que como são ratos devem ser amigos. Não, né? Olha, somos da mesma espécie, mas não somos amigos. Você já elimina a letra D. Ele não quis dizer que eles são amigos. Ambos são humanos, o Mickey não é humano. Você elimina a letra A. Ambos são animais? Ambos são animais, né? Homem é animal, rato é animal, mas não foi isso que ele quis dizer, não. Ele quis dizer que, nesse contexto, ambos são ratos de maneiras diferentes, tá bom? Deixa eu ver se tem gabarito. Tem não, tá tudo sem gabarito aqui, a nossa aula de hoje. Em relação ao Mickey, a palavra rato, agora sim, vamos pegar o sentido, a polissemia de rato. Com relação ao Mickey, a palavra rato se aplicaria no sentido social, no sentido literal,
Conotativo e figurado é a mesma coisa. Quando eu falo sentido conotativo, é o mesmo que sentido figurado. E sentido social não existe, tá? Então, isso é sentido literal, ao pé da letra. Sentido literal é o sentido real, é o sentido denotativo. Denotativo. Quando eu digo literalmente, eu quero dizer ao pé da letra. É isso que eu quero que você entenda a palavra da forma como está empregada, tá bom? Então, se eu digo assim, eu sou literalmente, estou doente, estou literalmente doente, é porque realmente eu estou doente. Agora, se eu digo assim, eu estou doente de preguiça, aí o doente não quer dizer doente, né? Só quer dizer outra coisa. Não é literal, não seria denotativo, seria conotativo. Terceira questão. Em relação ao homem, ao marim, a palavra rato se aplicaria como? Qual seria o sentido, né, da palavra rato? É o sentido social, literal, real ou figurado? Agora aqui está, olha. Aqui social não existe. Literal e real é a mesma coisa. Botei aqui, ó, literal e real é a mesma coisa. Então, o rato, no caso, é o sentido figurado. Quer dizer que ele rateia. Quer dizer que ele rouba. Não é isso? Foi esse o sentido que se aplicou à palavra. Agora que vocês entenderam o que é a relação de sentido das palavras dentro de um texto, vamos estudar suas particularidades. O campo semântico é quando uma palavra é utilizada para exprimir diversos significados. Exemplo, a palavra jogar. Você pode falar jogar cartas, que é uma coisa, jogar futebol, jogar fora no lixo, jogar conversa fora. Em cada situação, o verbo jogar remete ideias diferentes. Logo, são sentidos diferentes, polissemia. No campo semântico, as palavras podem ser monossêmicas quando elas têm apenas um sentido, tá bom? Palavra dente, prego, cabeça pode ser monossêmica, tá no mesmo sentido. Ela pode ser polissêmica se ela tiver mais de um significado. Dente, se eu digo assim, dente de alho. Prego, se eu digo assim, meu Deus do céu, esse menino é um prego. Cabeça, ele é o cabeça do time. Aí eu já usei em sentido polissêmico. O que determina o significado da palavra é o contexto na qual ela está empregada. Então, é importante que a gente saiba analisar o contexto do uso para poder determinar o sentido em que foi empregado. Em qual das alternativas a palavra dente foi empregada em sentido diferente das outras? O menino chorava de dor por causa do dente cariado. Aqui é o sentido real, o dente cariado. As crianças não acreditam mais em fada do dente. Aqui é o sentido do dente real, que é aquele mito de que tira o dente e joga fora, né? Para a fadinha. O pente, após perder um dente, ficou inutilizado. O pente não tem dente. Uma pessoa adulta deve ter 32 dentes. Dentes é real, então o que está usado no sentido diferente, olha aí a imagem, né? O que está no sentido diferente, nem tem gabarito, mas a gente coloca, é a letra C, beleza? Dá tempo, dente do pente, então não existe. Em qual das alternativas a palavra prego corresponde a essa imagem que você está vendo aqui, olha? O prego, esse bichinho aí, cabeça de prego. Foi um cabeça de prego que gerou aquela grande infecção. Pronto, achamos. A palavra prego é cabeça de prego, que é o nome que se dá, assim, de forma informal, né? Informal, às larvas, tá bom? A essas larvas que são encontradas em águas paradas, que podem causar realmente infecção. Usou muita força para emperrar aquela cabeça do prego. Cheguei atrasada ontem porque meu carro deu prego, é outro sentido. Seu José me vendeu 1 quilo de arroz e coloquei no prego, quer dizer, foi fiado. Para fixar melhor esse cartaz na parede, use quatro pregos. Então, prego da letra A e B é o mesmo. E cabeça usou muita força para emperrar aquela cabeça de prego, E prego na letra C quer dizer o carro deu prego, quer dizer ficou quebrado. E na letra D coloquei no prego, quer dizer que eu deixei fiado. Então a palavra prego ela é polissêmica porque ela tem vários sentidos e quem vai dizer o significado dela é o contexto em que foi usada. Hoje a gente estudou efeitos de sentido, polissemia e outras formas de sentido. Daqui a pouco a gente revisa esse conteúdo com vocês, tá bom? Boa noite e até a aula de revisão.